Galera, boa tarde novamente. Turma, a gente vai iniciar a aula hoje, tá bom? E nosso objetivo da aula hoje é pegar as questões de funções orgânicas e tentar resolver. Eu trouxe, né, na minha apresentação que eu vou mostrar aí para vocês, algumas questões que caíram no Enem. Então, qual é o nosso objetivo? É pegar todas aquelas funções que a gente estudou nas aulas passadas e a gente vai ver como elas são cobradas, né, nessas provas, principalmente a prova do Enem. Mas tem alguns vestibulares que eu peguei, tá? Então, a nossa ideia inicial é essa, beleza? Vocês estão visualizando aí o slide que eu coloquei para vocês? Só dar uma conferida aí, gente. Ótimo, o pessoal está respondendo aí. Então, vou para lá para a gente não perder muito tempo, tá? Então, no final da aula eu converso com vocês se tem alguém com pendências, né, comigo, tá? Mas a ideia logo inicial é a gente tentar resolver essas questões aí. Então, vou passar para lá. Vamos trabalhar aí essas questões. Olha só, galera. Hoje a gente vai fazer resoluções de questões de química orgânica relacionado aí, né, à questão das funções. Então, nossa ideia toda aí hoje é pegar aquelas funções que a gente viu, que são álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, amina e amida, e identificar essas funções, beleza? Então, para a gente iniciar, eu trouxe essa questão aí da FUVEST, tá? Essa questão, ela vai te dar aí, falar sobre a gripe, né? H1N1, foi uma doença também que gerou muito problema aqui. E ele vai falar assim, ó, em 2009 o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus H1N1, que ficou conhecida como gripe suína, perdão. A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de 2 medicamentos para combater a infecção por ele causada e continuam necessários, apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. A forma estrutural dos princípios ativos desses medicamentos são... Aí ele te dá aí, ó, duas estruturas. Te dá essa primeira estrutura aqui e te dá uma segunda estrutura. Aí ele vai fazer a perguntinha, né, ó. Examinando as formas desses compostos, verifica-se que 2 grupos funcionais estão presentes no... Aí ele dá o composto ativo lá e estão presentes também no outro composto, tá bom? Esses grupos são característicos de... Ou seja, ele quer que você verifique, ó, 2 grupos. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Os 2 grupos, ou as 2 funções, né, presente nessas 2 estruturas aí, tá? Então, você tem que avaliar essas estruturas e dizer quais são os grupos presentes nelas e marcar a alternativa correta. Olha só, uma questão muito interessante porque ele vai falar aí, ó, sobre gripe, né? Quem sabe esse ano não cai uma questão também relacionada a isso, né? Embora a galera já saber como é que é o mecanismo, né, desse vírus novo, dá para te ter uma ideia aí. Ele pode jogar uma estrutura dessa para você determinar as funções orgânicas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar as funções presentes nessa estrutura, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, pegar essa primeira estrutura, ó. Tenho esse oxigênio aqui isolado. Eu tenho essa outra estrutura aqui, ó, na molécula. É um segundo, né, grupo funcional. Tenho esse grupo funcional aqui, ó, com nitrogênio. E tenho esse outro grupo funcional aqui com nitrogênio. Perceba que esse grupo funcional aqui é um único grupo funcional. Beleza? Então, se a gente for analisar essa primeira molécula, a gente tem 4 grupos funcionais. E a gente vai olhar essa outra aqui, ó. Essa outra, ó. Tem essa hidroxila ligada a esse carbono. Essa outra hidroxila ligada a esse carbono. Essa aqui também ligada a esse carbono. Isso aqui é um único grupo, né? É o mesmo grupo, na verdade. Aqui eu tenho
um outro grupo, um oxigênio isolado. Aqui eu tenho esse grupo aqui, ó, na parte superior. Tem os grupos aqui de nitrogênio presentes também, ó, na estrutura, que é esse e esse aqui. E tenho esse outro grupo aqui, ó, nessa estrutura, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar identificar esses grupos com vocês, beleza? Eu vou primeiro pegar esse primeiro grupozinho aqui, ó, um oxigênio, um grupo oxigenado, e esse grupo aí, ó, eu tenho um oxigênio ligado a 2 átomos de carbono, e ele está atuando, se a gente for ver aqui, como um heteroátomo, tá bom? Só fazer uma recapitulação aí, ó. Quando eu tenho esses dois grupos aqui, ó, R1, um oxigênio ligado ao R2, ao que a gente está vendo aí, ó, eu tenho um oxigênio atuando como um heteroátomo. Que grupo é esse? Que função orgânica é essa, galera? Um éter, beleza, Letícia, é isso mesmo. Então aí, ó, eu já sei que eu estou diante de um éter. Aí agora a gente vai passar para esse outro aqui, ó, que a gente viu também, né, ó. Quando eu tenho, vou botar aqui, ó, o grupo R1, eu tenho uma carbonila, um oxigênio e eu tenho ligado a outro grupo R2, que é esse grupo aqui, ó. Tá vendo, ó? A carbonila ligada a um oxigênio, aí eu chamo aqui de R2 e o outro lado de R1, tá? Esse outro grupo aqui a gente viu também lá na aula passada, né? Então eu tenho um grupo aqui em cima, o grupo éter. E aqui embaixo, que grupo é esse, galera? Quando tem essa carbonila aqui, ó, ligada a esse oxigênio. Um éster. Ótimo, Pedro, é um éster. Então, já consigo identificar dois grupos aí, ó, o éter. E aqui eu estou diante do éster. Agora eu tenho dois grupos ligados a nitrogênio, tá certo? Ó, eu tenho esse grupo aqui que eu tenho um nitrogênio isolado, ligado a um único grupo aqui, a um único radical. Tá? Se você pegar aqui, ó, ele está ligado a esse único radical. Que grupo é esse aí que a gente viu lá na aula? Quando tem um radical aqui, ó, ligado a nitrogênio, no caso esse nitrogênio NH2, né? A gente viu até as classificações dele. Esse grupo aí qual é? Amina, beleza, as aminas, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, é uma amina primária, né? Só tem um único hidrogênio, a derivada lá da amônia. Então aqui eu tenho o grupo amina, ótimo. E por último eu tenho esse outro grupo aqui, ó. Vou até desenhar ele aqui também, fazer o mesmo esquema para vocês. Eu desenho aqui do outro lado, ó. Esse aí eu tenho o seguinte, ó, um radical aqui, ó, carbonila ligado ao nitrogênio. Aí esse nitrogênio aí, ó, ele vai ter ligado a um hidrogênio e mais outro radical, tanto faz, né, ó. O que é importante é esse aqui, ó, uma carbonila do lado do nitrogênio, beleza? E esse grupo aí, a gente viu lá na aula passada que esse grupo aqui é a chamada amida, não é isso? Ó? Então, eu tenho 4 grupos aqui, deixa eu só escrever aqui, ó. Esse aqui, amida. Eu tenho um grupo éter, grupo éster, grupo amina e grupo amida nessa molécula, tá bom? E a gente vai vir aqui para essa outra molécula. De cara, a gente já vê uma hidroxila aí, né? Ó. Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, né? Um carbono saturado. Que é o que acontece aqui, ó. Esses carbonos, essas hidroxilas aí, elas estão ligadas a um carbono saturado. Ó. Tanto aqui, como esse carbono aqui, são carbonos saturados. Quando a gente tem isso, que grupo é que a gente está falando, galera? Um álcool, beleza, Pamela, exatamente, ó. Esses 3 grupos aqui que tem hidroxila, eu estou diante da função álcool, beleza? Então, deixar aqui, ó, função álcool. Venham para esse outro, bem aqui, ó.
Vou colocar ele aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Esse oxigênio ligado entre átomos de carbono, ó, atuando como um heteroátomo. Ele está dentro da estrutura, tá bom? Quando eu tenho isso aí, ó, eu estou diante de que função? A gente já colocou lá, né? A função éter. Então, ó, oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Venho aqui e indico que isso aqui é a função éter. Ok? Exatamente, Darcy. Então, o éter ele é comum tanto à primeira estrutura quanto à segunda estrutura. Então, a gente tem a função éter em comum. O álcool, a gente já viu que ela não é comum à primeira. Tá certo? Então, a gente já dispensa, tipo, o item C, quando ele coloca o álcool aqui, a gente já sabe que o item C é um item errado, né? O item D também, ó. A gente não tem álcool entre as duas moléculas, né? Então, eu já poderia aqui já cancelar o item C e o item D. Mas vamos continuar. Eu vou pegar esse outro grupo aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui, que a gente não falou dele ainda, ó. Coloca aqui R1. Olha só, né? Esse grupo aqui, ó, lá em cima. Que grupo é esse aí, ó? Quando tem uma carboxila, né? Ó. Na extremidade da molécula, uma carboxila lá, é um ácido carboxílico, tá bom? Então estou diante de um ácido carboxílico. Então, aqui ó, ácido, só escrever aqui, carboxílico, beleza? Olha só, o ácido carboxílico eu não tenho um lá do outro lado, então a alternativa que tiver ácido carboxílico eu posso também já cancelar, né? Então eu vou ali embaixo, vou dar uma procurada, bem aqui ó, ácido carboxílico no item B, cancelei, não tem. O item E, ó, também tem ácido carboxílico. Então, eu já poderia resolver a questão aqui só anulando os itens incorretos. Não é isso? Ó? O item A é o item correto. Ele fala amida e éster. Então, vamos procurar o grupo amida aqui, né? Ó. A gente vai ver que o grupo amida está bem aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui de azul. O grupo amida bem aqui embaixo, ó. Um grupo amida, beleza? Igualzinho aqui, ó. A gente tem um grupo amida. O grupo éter, né? Tá aqui, ó. O grupo éter e o grupo éter. Então, a gente conseguiu, a gente tinha também aqui, ó. Quando só tem um nitrogênio aqui, eu tenho um grupo amida, né, ó. Amina, na verdade, perdão. Eu tenho um grupo amina também, isso é comum, mas não tinha essa alternativa, beleza? Exatamente, Pedro. Tem que ter aquele mapeamento mental, né, dos grupos funcionais. Isso aí como é que a gente faz para não esquecer isso, professor? Pega aquele último esquema que eu passei para vocês, né? E deixa anotado lá, fixado, sei lá, na parede, na porta da geladeira, na porta do quarto. E que você não consegue de jeito nenhum esquecer isso, entendeu? Perceba que não são questões difíceis, são questões relativamente fáceis, né? Quando você pegar essas estruturas, você já consegue já determinar de cara quais são os grupos funcionais. Beleza? Então, primeira questãozinha aí, ó, respondida de boa, tá? Aqui seria o item A. A gente conseguiu resolver ela só vendo que não era comum, né? A gente já conseguiu determinar. Mas tá aí, a gente determinou todos os grupos funcionais e a gente viu que não é esse bicho de 7 cabeças. Vou aqui para a segunda questão, galera. Essa aqui, ó, questão do Enem, beleza? É uma questão que caiu, ó, no ano de 2012, essa questão. Pois é, Letícia, eu fiquei de pedir para vocês fazerem esses mapas mentais, né? Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu te responder, Letícia, já respondo o Dalisson. Dos mapas mentais e
e eu acabei não colocando lá no Classroom. Eu vou colocar essa atividade lá para vocês fazerem esses mapas mentais, tá? Dos grupos funcionais. Deixa eu ver o Darson aqui. Vamos lá, Darson. A mina, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho essa mina aqui, ó, Darson. Essa aqui é primária, tá bom? Essa aqui também é primária, tá bom? Embora tenha uma ligação dupla, ela é primária, porque ela só está ligada a um único carbono. Eu só tenho um grupo substituinte aqui, beleza? Essa bem aqui, ó, ela é uma mina secundária, porque ela tá ligado a 2 átomos de carbono. Então eu teria 2 primárias e uma secundária. Beleza? Ótimo. Então, vou passar aqui para a segunda questão. Dazo, perdão, porque as mensagens ficam aparecendo aqui, eu estou com o celular para poder acompanhar, tá? Aí eu demoro a visualizar, mas eu respondo aqui, eu busco aqui depois e tento responder. Valeu. Então, olha só essa questão de 2012. Dá aí um minutinho para vocês tentarem responder ela, tá? Dá uma lida na questão. Já vai lá pro que ele está pedindo, né? Ó. Dá uma olhada nas estruturas. Identifica aí, tá? Mentalmente aí, ou escreve no caderno, quais são os grupos funcionais que você já consegue observar de cara. Aí eu vou só beber uma água aqui enquanto vocês resolvem essa questão aí. Venham já. Pronto. Vamos analisar, galera. Quando vocês olharem essas estruturas aí, vocês vão perceber que tem algumas coisas aí um pouco diferente, né? Ó. Deixa eu só colocar aqui. A gente vai ver isso aí quando estiver vendo isomeria, tá? Que são esses traços. Tem uns traços aqui, ó, são totalmente preenchidos, né? São as setas totalmente preenchidas. E tem outras que são vazadas assim, né? Ó. Talvez alguém tenha se questionado em relação a isso aí. O Dazo já respondeu. Exatamente, Dazo. Eles vão representar aqui um sistema 3D, né? É você tentar pegar o plano e transformar ele em 3D. Isso é um artifício, tá? Essa setazinha aqui, ó, que é totalmente fechada, é como se eu estivesse entrando no plano, tá? É como se eu tivesse uma ligação, essa estrutura estivesse por cima dessa outra, entrando no plano. E essa vazada aqui é como se eu estivesse saindo do plano, estivesse para dentro do plano. Porém, né? Isso, a gente vai lá estudar a geometria molecular. Quando a gente estudar a geometria molecular, a gente vai fazer essas representações. Mas, em termos práticos, né? Quando você vê isso aí, você precisa, professor, eu preciso dessas informações para resolver essa questão? Não, brother, você não vai precisar, né? Você vai considerar esses tracejados como se fosse apenas um traço, uma ligação comum, como a gente viu nas outras, tá bom? Mas a gente vai entrar depois, mais na frente, sobre a geometria molecular, aí talvez precise um pouco. Mas nessa questão, não precisa, né? A gente vai falar aí sobre a produção de alimentos, né? Vai falar sobre agrotóxicos e tal. Aí no final, a gente vai fazer assim, ó. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas, né? Ou seja, ele quer saber qual é a função que está presente nessa estrutura e nessa outra. Vocês verificam aí, galera, que
é a mesma coisa da outra questão, da primeira lá que a gente viu da FUVEST, né? Te dá duas estruturas, quer que você identifique as funções orgânicas presentes nelas e depois faça um comparativo. Então, ó, se a gente pegar aqui a primeira, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho um grupo oxigenado bem aqui, ó. Não é isso, ó? Tem esse grupo oxigenado aí. Que grupo é esse? Olhando de cara aí, ó. Carbonila ligada a um oxigênio. Pronto, éster. Pedro aí já desenrolou. É um éster aqui. Vem aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla com oxigênio, uma carbonila, né? Aqui, ó. Essa carbonila, ela vai indicar o que, galera? Aí, essa carbonila. Que grupo é esse aí? Cetona. Beleza, exatamente. Esse aqui, ó, é uma cetona. Deixa eu só colocar. Valeu, Pamela. Obrigado. Só colocar aqui o esquema da cetona. A gente lembra lá que a cetona, ela nunca vai estar na extremidade da molécula. Ela sempre vai estar ligada entre dois átomos de carbono. Não é isso? Se ela estivesse na extremidade da molécula, ela seria um aldeído. Ó. Ela está ligada a esses outros grupos aqui. Ó. Tem um carbono, carbonila aqui, ligada a outros grupos. Então, é uma acetona. Então, os grupos funcionais que eu tenho aqui, ó, éster, cetona. O outro lado, só basta a gente identificar esses grupos. Tá aqui, ó. Cetona, vem aqui presente, ó. E aqui, ó, carbonila ligado a um oxigênio, eu tenho um grupo éster. E eu tenho um terceiro grupo aqui, né? Mas nem precisava. Esse grupo aqui, ó, hidroxila ligado ao carbono saturado, eu estou diante de uma função álcool. Como ele quer apenas o que estão simultaneamente nas duas estruturas, então eu tenho um grupo cetona e o grupo éster. Então eu venho aqui, procuro onde está isso aí, ó. O item B, cetona e éster. Beleza? Esse aqui, ó, questão correta. Ah, beleza, ó. Mas uma dica aí, Pedro, é o seguinte, ó. Se tem cadeia fechada, eu tenho uma carbonila em cadeia fechada, não tem nem o que pensar. É uma cetona, tá bom? Porque eu nunca posso ter um aldeído em cadeia fechada. Porque o aldeído tem que ficar na extremidade da molécula. Então, toda vez que eu tiver uma carbonila, tá bom? Em uma cadeia fechada, eu estou diante de uma cetona. Qual foi o grupo aí que você confundiu, Pedro? Qual foi o grupo? Letícia, também qual foi o grupo que vocês confundiram aí? Benzeno? Ah, não, ó. Benzeno, ele não é um grupo funcional, tá bom? Benzeno é uma estrutura lá que tem que ter são 6 carbonos, cadeias fechadas com ligações duplas alternadas, tá? Esse aí, ó, só tem 5 pontos, não poderia nem ser um benzeno, começa daí. O álcool, Pedro, ele tem que ser uma hidroxila, tá? Ó. Isso aqui tem que ser uma hidroxila, ou seja, tem que ter aquela ligação OH, tá? Tem que ter, ó, o OH para ser um álcool. A ideia é a seguinte, ó, toda vez que tiver uma ligação dupla, que é isso aqui, ó, o carbono com a ligação dupla ao oxigênio, ele pode ser duas coisas só, que é cetona, ou ele pode ser um aldeído, beleza? Como é que eu vou diferenciar? O aldeído, ele sempre vai estar nas pontas, sempre vai estar na extremidade. Exemplo, ó, eu poderia ter ele bem aqui, ó. Se bem que essa ligação dupla fosse um oxigênio, ó, estaria na extremidade. Aí seria um aldeído, tá? Que não é o caso. Então, professor, como eu faço para absorver isso aí? Rapaz, não tem segredo, é resolver questões. Pega os esquemas, espelha os esquemas numa folha, baixa questões da internet e começa a resolver.
que aí já vai ficando automático, tá? A gente está aqui na segunda. Já quando a gente passar para as outras questões, vocês já vão começar a observar com um olhar mais clínico. Vocês já vão conseguir determinar com a maior facilidade esses grupos funcionais. Tá bom? Vou passar aqui para a terceira questão, galera. Olha, novamente, uma questão do Enem. Isso é de 2012. Teve duas questões, tá? Que ele vai falar aí sobre funções orgânicas, tá? Mas aí tem um detalhe nessa questão aí que eu até falei para vocês. Ele fala assim, ó: a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso da fórmula molecular do composto aí, cuja estrutura está mostrada a seguir. Aí ele te dá a estrutura do composto. Tá aqui, ó. A estrutura desse composto, né, desenhadozinho aí, beleza. Aí ele fala assim, ó: o ácido carboxílico, e o álcool capazes de produzir o éster, só grifar aqui, ó, em apreço por meio da reação de esterificação. Eu falei dessa reação para vocês. São capazes de repetição respectivamente. Professor, pelo amor de Deus, professor, o que é isso aí? O que ele está pedindo? Tá? Analise essa questão, galera, aí. Que grupo funcional eu tenho aqui, ó? Esse grupo funcional qual é? Um éster, beleza. Um éster. Só que ele está falando assim, ó: qual é o ácido e o álcool que produz esse éster? A ideia é essa, tá bom? O ácido carboxílico e o álcool capaz de produzir esse éster. É aquela reação de transesterificação que eu falei para vocês, ó. A reação de esterificação, perdão, não transesterificação, de esterificação. Porque o éster, ele é derivado de um ácido carboxílico, que seria isso aqui, ó. Um ácido carboxílico. Tá aqui, ó, tem um ácido carboxílico com um álcool, a hidroxila aqui, ó, com um álcool, ele produz, né? Nesse caso aqui, eu vou até colocar de uma cor diferente, só para destacar aqui, ó. Só botar uma cor diferente aqui, para destacar o processo aqui. Aqui, caneta, botar uma cor aqui azul. Bota esse hidrogênio e esse OH aqui, ó, diferente, de uma tonalidade diferente. Quando acontece a reação química entre um ácido carboxílico, que é esse aqui, ó, que é o ácido carboxílico, reagindo com o álcool, ele vai formar um éster. Esse hidrogênio com esse OH, eles se juntam, tá? Formando a molécula de água. E esse radical aqui do álcool, ele se une, né? É aquela estrutura lá, ó. É como se esse oxigênio, ele vem aqui, ó, arrasta esse hidrogênio aqui do oxigênio, formando a molécula de água, tá? Eu vou até colocar aqui de uma outra cor, ó. Como se esses dois aí se unissem e ele vai sair aqui, ó. São dois hidrogênios e um oxigênio, formando a molécula de água. E o que fica aqui, esse radical que fica aqui, ó, é como se o oxigênio tivesse ali, esse oxigênio tivesse aqui, ele vem e arrasta esse radical, que é a quantidade de carbono pertencente lá ao éster. Aí como é que vai ficar, ó? Eu repito a outra parte lá, ó, do ácido carboxílico, até aqui, ó. Não é isso, ó? O hidrogênio saiu, ficou essa parte aqui. E o que vem depois? Vou até colocar de outra cor. É o radical presente lá, o álcool, que é o R. Eu vou chamar aqui de R2, tá bom? O R2. Pronto. Então, formou aqui o éster mais a molécula de água que sai do processo. Então, todo éster ele é produzido a partir
de um ácido carboxílico, tá? Mais um álcool. A ideia é essa. E aí, exatamente, Dalisson, o que ele está falando aí? Ele te dá já o produto, que é o éster, e ele te pergunta quais são, ou qual é o ácido carboxílico e qual é o álcool que esse composto é derivado. Então fica fácil se você lembrar desse esquema. Por quê? Se você for ali em cima, ó, deixa eu só apagar aqui para a gente dar uma olhada aqui nessa estrutura. Vou pegar aqui essa estrutura aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, que ele desenhou. Se eu pegar essa estrutura e dividir bem aqui, ó, galera, exatamente bem aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui de verde. Essa parte aqui, ó, ela é proveniente de quem, ó? Do ácido carboxílico, não é isso, ó? Que é justamente bem aqui esse oxigênio tinha um hidrogênio que perdeu, tá bom? E essa outra parte aqui, ó, é a parte do álcool, é o radical lado do álcool que eu coloquei aqui, ó, como R2. Esse aqui, ó, seria o R2, né? Aqui, consequentemente, aqui teria uma hidroxila que perdeu para formar água. E aqui, ó, essa outra parte aqui, ó, seria o que a gente chama de R1, que seria proveniente lá do ácido carboxílico. Então, eu posso dizer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, pegar o ácido carboxílico, eu sei que vai ser lá, ó, o benzeno ligado a esse grupo aqui, né, ó. Esse aqui é o ácido carboxílico. É esse hidrogênio aqui, ó, que vai sair da estrutura. Mas quem? Mas o álcool. Quem é esse álcool, professor? É essa estrutura aqui, o R2, ó. Seria, o que falta aí? Só acrescentar a hidroxila. O H ligado ao CH2, CH3. Pronto. Desenhei aí, ó. Vou até colocar aqui para facilitar a visualização. Vou colocar isso aqui de outra cor para a gente só chamar a atenção aí. Coloca aqui de azul. Esse aqui é o hidrogênio que vai sair da estrutura. E esse aqui, ó, é o OH da estrutura. Exatamente, ó. O ácido seria, ó, isso aqui é um benzeno. Então é o ácido benzoico. Ácido benzoico, que vem lá do benzeno. E esse aqui, ó, 2 carbonos é ET, né, ó? ET, ligações simples entre carbono, AN e o ol no final, que é o etanol. Então, os produtos, né? O éter produzido é proveniente do ácido benzoico mais do etanol. Então, o item correto aí, ó, o item A. Essa questão exato. Perfeito, Pedro. Perfeito também, Darson. Essa questão aí, galera, muita gente perdeu ela, tá bom? Muita gente acabou errando essa questão. Mas por quê, né? Porque não lembrava lá dessa reação de esterificação. Eu tinha até comentado lá na aula passada sobre essa reação de esterificação, né? E lembrar que o ácido carboxílico mais o álcool ele vai formar sempre o éster, né? Então é só você fazer o caminho inverso. Você perceber aí esse processo e fazer o caminho inverso, que dá certo, tá bom? Então é uma questão que dava para fazer rápido ela. Se você tem nada, essa reação você faz rápida ela. E outro detalhe, ele cobra a nomenclatura, tá bom? Ele ia cobrar essa nomenclatura. Então você precisaria ficar antenado nisso aí. Isso, Rian. Hoje a gente vai só resolver questões, tá bom? Eu na próxima semana, galera, eu vou até deixar avisado aqui para vocês. Na próxima semana a gente não vai ter aula. Eu vou deixar para vocês uma avaliação lá no Classroom, naqueles formulários, que são 10 questões, que aí vocês vão ter que responder essas questões. Vai ser já uma das notas avaliativas, né? E vou mandar também a lista de presença da galera, que eu tenho aqui a relação de todo mundo que está entrando nas aulas, né? Tem um aplicativo que já faz isso. E as atividades lá que eu estou deixando lá para vocês, tá bom? Então isso aí vai ser as nossas notas. E hoje eu encerro essa parte aí de funções orgânicas. Aí eu estou trazendo essas questões aqui para a gente ver como é que é aplicada elas, tá? Como é que as provas são cobradas e tal, se ela é importante para a gente. Eu
percebi, galera, o seguinte, ó, as provas do Enem, as provas mais antigas, né, de 2012 até 2014, caía muito sobre determinação de funções orgânicas. Nesses últimos 3 anos, não está sendo cobrado, mas pode ser que esse ano seja cobrado, entendeu? E quando ela cai, não é coisa de outro mundo, são questões fáceis que você pegar, você já resolve na hora, tá bom? O próximo conteúdo, Pedro, a gente já vai trabalhar com a parte de isomeria, tá bom? A gente já vai trabalhar com os isômeros. Que é importante também, é um conteúdo que cai bastante. Tá. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Essas questões, Cailane, são do Enem, tá? Eu peguei tão quanto estavam lá. Eu não mudei nada ela, tá bom? Em relação à nota, galera, do primeiro e segundo bimestre, quando terminar a aula, eu vou ficar disponível para tirar essas dúvidas de vocês, que eu não lancei ainda, tá? Só para a gente não misturar as coisas, mas no final da aula eu fico disponível. Aí quem tiver alguma dúvida sobre as notas do primeiro e segundo bimestre, que eu não lancei ainda, eu tiro, beleza? Alguém ia falar aí? Diga. Sim, aham. Eu vou elaborar as questões, tá? Eu vou desenhar as estruturas, deixar lá para vocês e vai ser para identificar, né, as funções orgânicas. Então, as questões eu posso até olhar assim uma questão, mas eu vou modificar algumas coisas, tá? E assim, não se preocupe, tentem fazer as questões, né? Mas pelo âmbito de vocês se provar, tá bom? A ideia vai ser essa. Porque se eu pegar, eu acho que é onde você quer chegar, né? Se eu pegar essas questões já disponíveis, aí a galera só ia, talvez, né? Eu não estou dizendo todos, mas alguns iriam pegar só mesmo lá o gabarito. Mas eu vou tentar desenvolver essas questões. Beleza? Opa! Galera, as minhas atividades eu deixo lá disponíveis, tá? Assim, eu nunca tiro elas. Eu dou uma data que é justamente de uma semana para vocês fazerem. Aí vocês fazem dentro daquele prazo, porque se vocês fazerem naquele prazo, o sistema automaticamente ele me reporta que você fez dentro do prazo. Mas se não fizer dentro do prazo, ele vai me dizer também, ó, fulano de tal fez em tal dia. Para mim é interessante isso, por quê? Porque eu tenho um controle, né? Se o pessoal está acompanhando, quem é aqueles que estão acompanhando, aqueles que não estão acompanhando. E aqueles que não estão acompanhando, que não estão fazendo as atividades, né? Existem duas situações. A situação, tipo, que eu entendo perfeitamente, que muitos dos alunos estão passando, que é acesso à internet, dando banco de, né? Às vezes eu uso 4G, não tenho Wi-Fi, às vezes não tenho um celular, não tenho um computador, eu entendo perfeitamente, né? E esses alunos não serão prejudicados por mim, de jeito nenhum. E também tem aquelas outras situações que a galera deixa acumular para fazer mais na frente, né? Aí nesses casos aí a gente tem que ponderar, claro que a nota não vai ser a mesma, né, pra galera. Mas aqueles que não conseguem acessar por não ter internet em casa, né? Mesmo fazendo atrasado, eu considero e mantenho os mesmos parâmetros, tá bom, galera? Então, tudo bem? Olha só, galera, essa questão aí que eu coloquei, a questão de 2014. Enem de 2014, ó. 2012, estou pegando a de 2014, né? E ele só queria, galera, que vocês determinassem as funções orgânicas presentes nessa estrutura. São 3 funções orgânicas aí, tá? A galera já chutou aqui, já deu aqui a alternativa, né? Mas eu acho que não é, viu, Darson? Eu acho que não. Galera, a gente às vezes olha assim, já fala assim, porra, eu vou acertar essa questão, né? Mas perceba que às vezes tem algumas pegadinhas que a gente tem que estar atento a isso aí.
Mas alguém gostaria de botar uma alternativa aí? Na Letícia, o item A. Beleza, é isso mesmo, Letícia, o item A. Vou explicar o porquê, tá bom? Então, vou começar aqui, ó, por esse grupo aqui, ó. Foi o que o Darson errou, ó. Essa hidroxila ligada a esse carbono, tá? Perceba que esse carbono aqui, ele pertence a um benzeno, não é isso, ó? Toda vez que eu tenho hidroxila ligada a um benzeno, eu estou diante, né, que a gente chama de fenol. Uma funçãozinha chamada, ó, fenol. Cuidado com isso, tá? Porque o esquema é o seguinte, ó, a hidroxila ligada a um carbono saturado, a gente tem a função álcool. A hidroxila ligada a um carbono com a ligação dupla, a gente tem função chamada enol. Só que tem uma outra possibilidade, viu, Darson? É quando essa hidroxila está ligada a um benzeno, que aí é a função chamada fenol. Que é o que a gente tem aqui, ó. É um fenol. A outra função que a gente tem é essa bem aqui, ó. Tá? Esse oxigênio ligado a dois radicais, ele está como um heteroátomo. Eu estou diante de uma função chamada éter. E a última é essa aqui, que eu estou diante de uma função aldeído, que poderia gerar também dúvidas isso aqui, tá? Olha só, ele está na forma contraída. Como é que eu vou resolver isso aí, galera? Como é que eu vou saber se isso aí é um aldeído ou não? Olha só desenhar essa parte aqui, ó. Carbono, OH. Algumas pessoas poderiam pensar isso aqui, ó. Olha só. Não vou desenhar lá o benzeno não, vou só colocar assim, ó. Esse carbono ligado à hidroxila, né? A galera poderia pensar nisso aqui. Será que isso aqui dá certo, velho? Se você analisar isso aqui, ó. Isso aqui não poderia dar certo, tá? Porque isso aqui, esse carbono, se você analisar esse carbono, ele só está fazendo duas ligações. Esse carbono, se você desenhar desse jeito aqui, está fazendo apenas duas ligações. E a gente viu que o carbono, obrigatoriamente, ele tem que fazer, ó, 4 ligações. Então, estaria errado, tá? O que você tem que fazer isso aqui, ó, é ver desse jeito aqui. Esse carbono com a ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples aqui com o hidrogênio. Aí eu vou ter uma carbonila. Opa, voltar. Aí eu vou estar diante de uma carbonila, tá? Aí esse aqui, ó, isso aqui é um aldeído. Então, cuidado com isso aí, viu, galera? O aldeído, ele se confunde muito, ainda mais quando ele vem nessa forma contraída com o álcool. Então, a função correta mesmo aí, ó, seriam... Opa! Deixa eu ver aqui. O item B também não é não, ó. O item B tem álcool aí, né? Não tem álcool, não. Deixa eu ver aqui, ó. Não é item B, não. Item B tem álcool. As funções que eu tenho aí é o aldeído, beleza. O éter e o fenol. O item A, né? Que a Ana Letícia tinha colocado. Pronto. Beleza. Dúvidas aí nessa questão, galera? Eu acho que não, né? Deu pra... Opa. Minha chamada foi encerrada aqui. Voltando aqui. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Galera, perdão, que caiu aqui o sistema aqui, tá?
E eu falando aqui, eu nem vi, acabou saindo aqui, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Vou voltar aqui o slide, tá? E o Vinícius falando, eu chego, o professor saiu e eu não entendi, agora que eu vou entender que tinha saído aqui. Foi mal, galera. Dá uma olhada aí, ver se tá aparecendo. Pronto. Voltou aí. Pronto. Eu acho que voltou o áudio agora. Coloquei aqui o áudio. Para, o negócio deu um bug aqui. Galera, olha só. Vocês deu para acompanhar essa questão aí? Deu um problema aqui na internet aqui. Saiu, mas voltou de novo. A ideia é a seguinte, vocês têm alguma dúvida aí nessa questão aí, caso dos grupos funcionais? Mas são detalhes, tá, Dário? São detalhes aí que dá para o cara desenrolar. Depois de um tempo a gente vai começando a entender mais ou menos os macetes, né, das questões e dá para fazer de boa. Essa ligação aqui, principalmente no aldeído, tá? Isso aqui tem que ficar ligado. Porque, ó, só tem uma forma disso aqui dar certo. Seria isso aqui, ó, o carbono com a ligação dupla e o hidrogênio ligado lá ao benzeno, né, ó. Sem isso aqui, ele não faz as 4 ligações. Se você pegar, tentar representar isso aí, apenas o carbono ligado ao hidroxila, né, e ligado aqui ao benzeno, ó, só dá 2 ligações. Então, tem que estar ligado nisso aí, senão acaba perdendo a questão. Mas não era uma questão difícil, não. Uma questão lá considerada questão fácil, que é só para determinar, né? Só tinha uma molécula lá, 3 funçõezinhas. Mas tinha as pegadinhas aí, né? Que são esses detalhes aí. Se a galera não estiver atenta, a galera perde mesmo a questão. Então, vou passar aqui, ó, para outra. E essa aí é do mesmo ano, ó, de 2014. Aquela que a gente viu é de 2014, tá? E essa questão aí também é de 2014. E ambas cobravam a mesma coisa, determinar as funções orgânicas, tá? Só que aqui, galera, nessa questão aqui, ele vai te dar 5 estruturas e ele quer saber qual é o grupo funcional comum a essas estruturas, tá certo? Então, ó, vai ser de boa. A gente vai pegar os itens aqui e a gente vai analisar os itens, tá? Ó, primeira coisa, ele está falando no item A, o éter. A gente tem o éter aqui na adrenalina, nessa estrutura da adrenalina. Vocês conseguem visualizar aí o éter? A gente tem aqui, ó, essas 2 hidroxilas são fenol, né? Tá ligado ao benzeno aqui, ó, um benzenozinho, ó, hidroxila ligada a ele, tem um fenol. Essa hidroxila ligada a esse carbono aqui, ó, ligações simples, eu estou diante da função álcool. Nitrogênio, e não tem nenhuma carbonila próximo a ele, então amina. Então eu estou diante desses 3 grupos funcionais, ó, fenol, álcool, amina. Beleza? Então, essa outra estrutura aqui, a segunda estrutura, ó, eu tenho a função álcool, bateu, função amina aqui na ponta, bateu, novamente, ó, hidroxila ligado a um benzeno, estou diante de uma função chamada fenol, beleza? As 3 estruturas estão aí também, então, continua aí olhando. Só que tem esse grupo bem aqui, ó, essa estrutura já mata, né, ó. Essa estrutura aqui, ela só tem um grupo funcional, tá bem aqui na extremidade.
E que grupo funcional é esse, galera? Amina. Pronto. Se tem que ser uma estrutura comum às 5 estruturas, né, às 5 moléculas, então a única que vai dar certo aí é a amina. Ó. Bem aqui, ó, o nitrogêniozinho aqui ligado, ó, amina. A outra aqui, ó, amina. E aqui também é uma amina. Beleza? Então, o item correto aí, ó, item C, tá? Só para ficar aqui registrado, ó, aqui eu tenho um fenol e aqui também eu tenho fenol, tá? Só que o fenol não aparece nessa aqui, então não pode ser o fenol. A única que tem em todas é a amina. Então, o item C é o item dessa questão. Dúvida aí nessa questão, galera? Bem direta, né, essa questão aí? Bem direta, dá pra fazer de boa, né? Perceba que quando cai é assim, ó. Não tem muito segredo não as questões. 2015, Enem de 2015, ó. Caiu 2012, 2014 caiu duas, 2012 caiu duas também, 2015 caiu essa outra questão aí, ó, do Enem, tá? Sim, Pedro, tá? Mesmo com as duas hidroxilas. Eu tendo hidroxila ligado a um benzeno, não importa, é fenol, tá bom? Claro, se a gente fosse falar aqui de nomenclatura e tal, aí tinha um outro nome para ele, tá? Seria fenol, mas a gente ia dizer a posição da hidroxila, na posição orto, meta, para. Mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes aí não, que eles não vão cobrar isso não. Olha só, dica aí de questão, tá? Vai fazer a questão, o que você vai fazer? Você vai ler esse texto todo aí? Não, né? Você não é besta, você quer ganhar tempo, você vai ler aqui de cara o que ele está pedindo. Qual é a ordem da questão? Fala assim, ó, as funções orgânicas que caracterizam os fenômenos, os feromônios de trilhas, né? São respectivamente. Então ele quer as funções orgânicas. Então você vai lá para o composto e vai analisar as funções orgânicas do composto. Não precisa ler o que está lá em cima, né? Então já tem um aqui, ó. E o outro tá bem aqui. Ah, esse é o detalhe, cara. Esses são os detalhes, né? Porque tá na forma contraída, beleza? Quando você pega essas formas contraídas, a galera fica louca, velho. Vamos pegar aqui o composto A. Que função é essa aqui? De cara, analisa aí. Que função é que você chutaria nessa aí? Álcool. Beleza, show de bola. Você poderia perguntar assim, professor, e por que não é um aldeído, né? Que nem aquela outra. O detalhe é esse aqui, ó. Eu tenho dois hidrogênios ligados a esse carbono. Então se eu for pegar isso aí, ó, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Só desenhar aqui do lado, ó. Eu tenho uma ligação lá com o carbono, dois hidrogênios. Um hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio embaixo e a hidroxila aqui. Beleza. Um álcool de cara aí, né, ó. Tem uma função álcool lá na forma contraída. Vem aqui. Não é um aldeído, é um álcool, tá? Cuidado com isso aí. Mesmo porque tem hidroxila aí, né? E no composto B, isso aqui mata, viu, velho? Deixa eu colocar aqui, ó. COO. Tá? Vou colocar até aqui assim, ó. Só. Quando você vê essa estrutura aí, o que você chutaria, velho? Qual a estrutura que você acha que é essa aí? Vou colocar isso aqui, ó, sendo R1, bem aqui sendo R2, tá? Um éter. Opa! Um éter ou um éster, Pedro? Porque tem dois oxigênios, entendeu aí? Se você for organizar essa estrutura aí, Pedro, o esquema é esse aqui, ó. Botar o R1. Esse carbono está ligado a dois oxigênios. A única condição disso acontecer é se eu colocar um aqui em cima, ó, com ligação dupla, e uma aqui embaixo, ó, com ligação simples. Vou chamar aqui de R2. Ó. Perceba que ele está com as 4 ligações. Então, essa função aqui é uma função
éster. Beleza? Ele seria uma função éter, Pedro, se fosse assim, ó. Só um... E assim mesmo não poderia ser, tá? Se viesse desse jeito aqui, não poderia ser uma função éter. Se viesse desse jeito aqui, ó, seria uma função cetona. Porque o carbono ele tem que ter 4 ligações, né? Ficaria assim, ó. Ligação dupla aqui e ligaria aqui ao R2. Então, não teria como ser um éter de jeito nenhum. Embora se viesse só apenas um único oxigênio, tá bom? Uma função éster. Então, forma contraída. Tem dúvida? Desenhe a estrutura. E nesse desenho você tem que considerar que o carbono ele sempre tem que ter 4 ligações. Aí você não erra mais, tá bom? Já matava lá, né? Então, funçãozinha aqui, ó, álcool e éster. Beleza. A partir de 2015, galera, não caiu mais nenhuma questão de função orgânica lá, tá, no Enem. Aí eu peguei aqui de outros vestibulares. Mas vocês perceberam que a ideia sempre é essa. Eles vão te dar uma estrutura, vão contar uma história, vão te dar uma estrutura e vão pedir os grupos funcionais, tá bom? Isso, Pedro. Teria que ser lá entre carbonos, beleza? Essa é a questão aí, pra gente finalizar hoje aqui. Quais são os grupos funcionais presentes aí nessa estrutura? Vamos lá analisar, né? Olha como o negócio já fica automático. Ó. Tem uma hidroxila ligada a um benzeno. Aqui eu já sei que é um fenol. Não. Essa hidroxila aqui está ligada a esse benzeno. Então é um fenol. Ó. Esse oxigênio ligado entre átomos de carbono. Que tem um éter. Aí quando vem o nitrogênio, amina ou amida. Se esse nitrogênio estiver ligado a uma carbonila, ó, ao lado de uma carbonila, não tem o que pensar. Amida. É isso, ó. Então, o esquema é rápido. Opa! Então seria, ó, amida, éter e fenol. O item C, ó. Vou resolver as outras, que é rapidinho. Tá bom? Deu para entender essa aí? Tranquilo, ó? Tem dúvida, né? Pegou os grupos funcionais e desenvolveu. Pega essa outra aí, olha essa estrutura aqui, né? Os biciclos aí, muito massa. Mas, mesmo esquema, pegou a estrutura, vai dizer quais são os grupos funcionais presentes nessa estrutura, tá bom? Estou vendo 3 grupos funcionais aí. 2 das funções existentes na estrutura das substâncias são, identifica lá, ó, esse grupo aqui, hidroxila ligada a esse carbono saturado, ó, não está ligado ao benzeno, está ligado ao carbono ligado ao benzeno. Então essa estrutura é o que? É um álcool. Olha isso aqui, ó, carbonila e oxigênio. Então isso aqui tudo, ó, é um éster. Dentro dessa estrutura aqui do biciclo, eu tenho esse nitrogênio, só que esse nitrogênio não tem uma carbonila ao lado dele. Então eu tenho uma amina. Então, álcool, éster e amina. Como esse aqui é 2, né, que tem lá, ó, éster e amida, não tem amida. Álcool e amina, tem, né? O álcool e a amina tem. Fenol não tem, então tira isso aqui, ó. Cetona também não tem. Então o item correto aí, o item B. E eu acho que essa aqui é a última. Mesmo esquema, ó. A estrutura pode cair qualquer estrutura, velho. Você consegue desenrolar de boa, né, ó. Hidroxila ligado lá ao benzeno. Já sei que é um fenol. Essa hidroxila tá ligada isso aqui, mas isso aqui não é um benzeno, tá vendo? Ó? Não é um benzeno. Então isso aqui é um álcool. Tem que ter cuidado. Oxigênio ligado entre 2 átomos de carbono. Éter. Tá aqui. Então tem um nitrogênio bem ali, ó. Não tem carbonila ao lado. Então estou diante do grupo amina.
Então, álcool éster não tem uma função éster, não pode ser essa. Amina, tenho. O éter, também tenho. Tem B. Né, ó. Álcool cetona, não tem um cetona. Ácido carboxílico, não existe aqui. Amida, também não. Então, o item correto, o item B. Beleza. Vocês estão vendo? Ó, essa prova... Oi, pode fazer. Desculpa. Ah, beleza. Ó. Essa estrutura aqui dentro, ó, essa estrutura aqui, tá? Ela não é um benzeno. Tá vendo, ó? Porque, embora ter 6 carbonos, vou até desenhar ela aqui, ó. Embora ela ter 6 carbonos aqui, mas ela só tem uma ligação dupla aqui. E o álcool está ligado bem aqui, ó. Para ser um benzeno, ela teria que ter, ó, mais essas duas ligações duplas, tá? Para ser um benzeno. Como ela não tem, ela não é um benzeno, é apenas uma cadeia fechada com uma ligação dupla. Então esse aqui eu não posso chamar de benzeno. E o detalhe aqui é o seguinte, ó. Como a hidroxila está ligada a um carbono, e esse carbono aqui é um carbono saturado. Se é um carbono saturado, então eu estou diante de uma função chamada função álcool. Agora, ó, olha só, se essa hidroxila tivesse ligada bem aqui nesse carbono, né? Não está ligado a um benzeno, mas está ligado a um carbono com ligação dupla. Então aqui não seria mais um álcool, seria a função chamada enol. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá bom? Que é diferente dessa estrutura aqui, né? Ó, do lado que é o fenol, porque eu tenho as ligações duplas aqui, ó, 3 ligações duplas aqui, ó, alternadas, né? Então aqui é um benzeno e aqui não é um benzeno. Então, volta aqui. Beleza, galera. Show de bola aí. Deu para entender como é que determina essas funções orgânicas? Ficou claro para vocês? Ótimo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês entender, né, essas aplicações dessas funções orgânicas. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou encerrar a aula aqui. Eu vou ficar aqui respondendo as perguntas em relação às notas. Quem tiver dúvida, tá? O Agner entrou aí, até falar com ele, né? E é isso, galera. Beleza? Próxima semana não vai ter aula. Eu vou deixar um formulário lá para vocês responderem uma prova, tá? Uma prova avaliativa, que é só para determinar as funções orgânicas. Tranquilo? Então, é isso, galera. Show de bola. Adorei. Até mais. Vai ser uma das notas parciais, viu, Vinícius? Obrigado aí pela participação de vocês.